Olá, sejam bem-vindos a mais um programa organizado e elaborado pela Turma 302. No programa João 23 Questiona. Estamos hoje recebendo a professora Regiane Scherer Carvalho, da área de Ciências Humanas do Instituto Estadual de Educação João 23. Serão 5 perguntas, onde a professora terá total liberdade para respondê-las. Seja bem-vinda, professora Regiane. Obrigado pelo convite, a turma, ao professor também. Professora, as redes sociais, o mundo digital, tornam-se história humana? Eu acho que sim. Eu acho que o jovem hoje é muito digital. Ele produz a sua história a partir do mundo digital, das redes sociais. É óbvio que a gente não pode se ater só a isso. Eu acho que isso é importante porque faz parte do nosso cotidiano. Mas a gente não pode esquecer da tradição, das coisas que ainda são interessantes, que é o conhecimento produzido ao longo da história. Eu acho que a história digital ela é muito passageira, eu acho assim, tudo passa na rede, né? Então alguma coisa tem que ficar. Eu acho que o ficar na construção do conhecimento talvez seja daquele conhecimento que tenha já existido, que é pré-estabelecido. Mas eu acho importantíssimo as redes sociais, o mundo digital, nessa divulgação, acho que desses conhecimentos, que as pessoas usam, inclusive, né, os grandes escritores, né, e pensadores utilizam também. Eu acho muito importante. O jovem tem contato com a política? Acho que não. Eu acho que o jovem hoje não tem o contato com a política porque talvez os agentes políticos distorceram o real sentido da palavra política, né? Ao longo da história a gente sabe que a política faz parte da nossa vida. Tudo é política. A gente tem que ser político no dia a dia, a gente tem que ser político com as pessoas, né? Nas nossas atitudes. Tudo faz parte de uma forma de política. Só que hoje ela é tão distorcida para o jovem, e a gente vê tanta coisa errada, que eu acho que o jovem prefere ficar de fora. Não é mais um agente participativo, como já foi em movimentos sociais, né? Tipo, os caras pintaram no Brasil, foram para a rua, exigiram as coisas. Hoje o jovem não está nem aí. Por quê? Porque tem essa distorção na política, né? Esses desvios de conduta, não sei nem se a palavra seria moralidade, enfim, né? Mas não há mais uma seriedade no fazer política. Eu acho que as pessoas que fazem a política não levam a sério, né? Então acho que o jovem deixou um pouco de lado estar presente, né, e saber que ele pode participar e que ele pode fazer a diferença. Qual é a sua opinião sobre a homossexualidade? A homossexualidade, existem relatos, assim, eu como historiadora posso falar, de casos desde a antiguidade, né, de relacionamento entre homens, né, entre mulheres, as próprias saunas termais que existiam na antiguidade eram locais onde só frequentavam-se homens. Há relatos de casos de homossexualidade desde a antiguidade, né, mas a minha opinião pessoal é assim, eu respeito. Eu acho que todo ser humano merece respeito enquanto ser humano, mas ele é responsável pelas escolhas que ele faz. Então, assim, de acordo com aquilo que eu acredito, com a minha crença, eu aceito porque ele escolheu e respeito. Mas eu tenho minhas ressalvas em relação à homossexualidade, que, para mim, macho é feito para a fêmea é feita para o macho. Então, assim, eu respeito porque isso faz parte das escolhas. A gente faz escolhas na vida. E a gente tem que saber e assumir a responsabilidade que a gente, né, é responsável pelas escolhas que a gente faz. Uma coisa que eu acho errado, por exemplo, hoje em dia, é criar-se leis específicas para este grupo, né, leis dirigidas para esse grupo. Se a Constituição privilegia todo mundo, que todo mundo é cidadão, e está lá privilegiado para todos, que a Constituição é para todos, por que um grupo específico tem que ter uma lei específica para ele? Daí eu quero, então, para mim também, para minha etnia, né? Eu quero para deficiência, entende? Casos específicos eu acho que não tem. Eu acho que se uma legislação é séria num país, o país é sério, a lei já é para todo mundo. Ela já engloba todos, né? Independentemente da sua escolha sexual, religiosa, política. Então, eu acho que algumas ressalvas eu faço nesse sentido. A religião salva ou provoca mais discórdia entre os homens? Fazendo um resgate histórico de novo, a gente sabe que, ao longo da história da humanidade, a religião muito mais provocou conflitos e guerras do que salvou alguém.
né? A gente pegar a Idade Média, as cruzadas foi uma guerra terrível, né? Foi em nome de uma crença, de uma fé, as pessoas foram capazes de invadir um outro território, um outro país e matar populações porque não eram cristãs, né? E agora a gente está vendo as distorções que estão acontecendo no Oriente Médio também, né? Em nome de uma fé cega, de uma fé, não sei, talvez nem seja mais fé. Eu acho que isso já é bem distorcido de religião, porque as religiões, na sua criação original, elas deveriam ser boas, elas deveriam englobar uma série de fatores que aproximam pessoas que têm uma mesma crença. Então, se eu acredito numa coisa, você acredita numa coisa, né? E se não é a mesma fé, eu deveria respeitar isso, independentemente do que eu penso, do que eu deixo de pensar. Só que hoje em dia as pessoas querem impor, né? Impor essa fé, impor essa crença. E isso é errado. Mas que a religião, ao longo da história, foi muito mais violenta e muito mais sangrenta, foi. Ela muito mais condenou do que salvou. A religião pode estar na escola como componente curricular. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu, por exemplo, já trabalhei essa questão, mas eu sempre ensinei para os meus alunos, e fazia questão disso, de mostrar outras correntes religiosas. Eu queria que eles soubessem o que pensam budistas, o que pensam os muçulmanos de verdade, por exemplo, porque hoje a gente tem, acho que todo mundo lá é extremista, é um homem-bomba, que se tu encontrar um na rua, ele vai te matar porque ele acredita em Alá e tu acredita em Jesus Cristo. Não. Eu acho que a gente tem que ver o que pensam budistas, shintoístas, aquelas religiões orientais que a gente não faz a mínima ideia do que pensam, do que acreditam, e que existem há muito mais tempo, por exemplo, que o cristianismo, né? A gente acha que todo mundo é cristão e nem todo mundo é cristão, né? E essas novas religiões, eu acho que pode haver sim, desde que se tenha essa visão, que se ensine para os alunos que existem outras formas de pensar, outras formas de ver o mundo, né? Que não só a vinda de um Messias, de um Salvador, que existe um Deus. Existem muitas religiões, por exemplo, que tem vários deuses, que não tem um Salvador específico. Então, eu acho que pode sim, eu acho que não tem problema não, se ela tiver esse enfoque, eu acho. E uma frase que caracteriza a sua vida. Olha, eu ouvi essa frase em algum lugar, eu não vou lembrar agora aonde. E eu nem sei se ela é exatamente assim, mas o sentido é esse. A gente é livre para fazer as escolhas que a gente quiser na vida, mas a gente é responsável por aquilo que a gente escolhe. Então, assim, se a gente está fazendo uma escolha, a gente tem que saber que ela vai gerar alguma coisa na gente e para os outros. Então, eu acho que é essa frase que marca a minha vida. Com isso, terminamos mais um programa João 23 Questiona. Apresentado por Miguel Paza e Ana Laura Taborda. Até a próxima.